Nosso evangelho de hoje é Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Pois bem, milhares de pessoas se amontoam para escutar Jesus. É uma referência à necessidade do povo quanto à verdade e à revelação de Deus. Essa multidão também representa a humanidade inteira no que se refere à urgente descoberta de Deus, da justiça, verdade e amor. Uma humanidade que se encontra cheia de corruptos, hipócritas, mascarados e orgulhosos. Jesus Cristo se apresenta na condição de quem libertará essa humanidade, oferecendo-lhe a vitória sobre tudo aquilo que destrói o homem, especialmente a hipocrisia, do grego hipokrinein, ou hipocrisia, um tipo de veneno destruidor da dignidade e da vida do outro. A palavra hipocrisia nasceu no palco. Os atores se apresentavam como sendo outras pessoas. Mais tarde passou a designar gente falsa e fingida. Pois bem, por causa da hipocrisia de alguns, é que milhares se apinham ali diante de Jesus, querendo somente realizar seus sonhos de liberdade, de paz, de justiça e de misericórdia. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Eles necessitam de ser identificados com o Mestre. Devem se prevenir contra o fermento dos fariseus, isto é, não devem ser hipócritas, coveiros da verdade e da solidariedade, eclipsadores do bem e da revelação de Deus. Não devem aparecer mais do que o Mestre. Nada que esteja preso à forma de pensar dos fariseus na forma de governo deve fazer parte da vida dos discípulos da verdade. Os discípulos devem, portanto, proclamar com coragem e clareza a verdade sobre Deus e o homem. Devem proclamar os ensinamentos de Jesus mediante uma vida profundamente ligada ao bem maior, ao Mestre e totalmente voltada para o Pai. Sem as amarras internas da hipocrisia e na força do Espírito Santo, os discípulos devem anunciar a palavra da salvação na qual foram formados. Não há nada escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. A verdade do ser não tem natureza de escondimento. Seu ser é, por natureza, manifestação de si. Não se esconde a existência. O existir é uma expressão do ser e de tudo o que ele faz. Também o fazer é manifestação. Por isso, nada que seja do homem e do que ele faça ficará velado. Tudo o que ele é e faz existe e, como tal, manifesta-se. A verdade do ser e do fazer tende a ser conhecida. É sua natureza. Por isso que não adianta o esforço do escondimento. Mesmo a mentira, ela não se mantém,
porque a verdade a torna evidente, isto é, desvelada. Não adianta, como no caso do texto de hoje, agir por meio de máscaras, falsidade, fingimento, pois tudo isso não suportará a força de uma existência reveladora, isto é, de uma força natural que impulsiona para a descoberta necessária da verdade. O ensinamento de Jesus aponta para 2 pontos importantes. O primeiro diz respeito à onisciência de Deus, que tudo sabe e que, por isso mesmo, nada se oculta aos seus olhos. E o segundo, referente à revelação final no juízo final, quando tudo estará revelado e toda a vida dupla exposta. Aos que sofrem injustiça, a consolação pela prevalência da verdade. Resultado, Jesus exige vida autêntica e íntegra diante de Deus e dos homens. Não temais, o discípulo teme somente a Deus, desprezando a vida de aparências, isto é, abandonando as formalidades mundanas, entrega-se sem medo à realidade querida por Deus, não por medo de Deus, mas por amor e respeito a Ele. Um exemplo dado é o de Santo Inácio de Antioquia, que não teme o mundo, não é? Entrega-se completamente ao Senhor. Temer a Deus não significa ter medo dele, mas medo de perdê-lo, de feri-lo, de lhe ser infiel. A escola da fé de Jesus ensina a verdade, o amor, a justiça, a solidariedade, a misericórdia, a coragem. Tudo aquilo que deve ser colocado para o bem da salvação do outro faz parte do plano formativo do Mestre de Nazaré. Além do ensinamento oral, os discípulos participaram das mais eloquentes lições de testemunho de vida da experiência de Jesus, que para realizar a vontade do seu Abá não temeu o mundo, os homens e a morte. E é algo querido por Jesus para todos os cristãos. E por isso que nós temos grandes mártires, não é? Hoje encabeçado por Santo Inácio, é dia dele, de Antioquia, não é? Mas todos os outros que não temeram o mundo, não temeram dar a vida, porque querem o encontro com Jesus, viver do jeito de Jesus. Sua vida foi sempre sim, quando era sim, não quando era não. Em tudo foi sempre sim ao Pai e à salvação dos seus. Com esse testemunho, os discípulos são convidados, longe do fermento farisaico, a viver corajosamente o Evangelho e a confiarem absolutamente na ação de Deus nos momentos mais difíceis de suas vidas. Livremente à luz da cruz e ressurreição, trazer à luz a verdade escondida em muitos corações, alegremente ensinar ao mundo e se manter diante do Senhor, que a todos traz em sua memória, pois nenhum deles é esquecido. Deus quer a salvação de sua obra. E por último, o cuidado providencial de Deus pelas imagens dos pardais e do conhecimento, até mesmo dos cabelos de nossas cabeças. O texto conclui afirmando que Deus onisciente interessa-se por nós, Ele cuida de nós e quer a nossa salvação. Ao falar da contagem dos cabelos, mostra-nos como Deus, de fato, interessa-se por nossas vidas e o quanto somos valiosos para Ele. Então façamos a nossa parte de nos voltarmos para Ele de todo o coração. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.